E aí eu vou chamar para mediar essa conversa com a Dai, a Gilmara Souza. Jovem mulher negra, bailarina, cantora nas artes afro-brasileiras, integrante do coletivo Pretas em Movimento em BH, pedagoga e mestranda da educação, trabalha com formação de professores para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola no programa Ações Afirmativas da UFMG. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui. A gente se conheceu no Ser Negra, um evento que é militante e acadêmico lá na UNB, militância do feminismo negro, né, da cena de Brasília, que já acontece há uns 5 anos. E foi uma grande alegria a gente ter se encontrado lá. Foi um momento parecido com esse, né, das exibições. A proposta é a gente conversar sobre os 2 filmes, e escutar um pouco a Dai sobre o filme. Enfim, ela vai dar uma abertura. Eu tô aqui mais para conversar. Vamos lá. Eu tenho só um comentário a fazer, e de ponto de partida, assim, pra gente conversar, que o seu filme, principalmente, me tocou muito quando tem chama atenção para muitos aspectos da militância das mulheres negras, seja acadêmica, com uma boa oratória, uma coisa bem organizada, movimento e tal, acadêmica, né, necessariamente, o movimento hip hop, a dança, né, e o cotidiano, né. Eu acho que é importante dizer que a proximidade de sua mãe, porque minha mãe está aqui também, e durante a semana a gente participou, teve o 8 de março, né? E a gente participou de uma roda de conversa sobre mulheres negras lá no Clube Minas, com jovens, mulheres negras e tal. E ficou evidente isso, assim. O tanto de opressões que a gente vive, mas o tanto de estratégia que a gente cria para se conhecer, para se fortalecer e para resistir. Então, pensar um pouco nisso, assim, nessas estratégias todas que nós, mulheres, né? Sobretudo as mulheres negras, temos construído para poder estar aqui até agora, né? Conversando, tendo amor para poder recomeçar, ensinar muita gente, né? Assim, nos educar, né? Todos os dias, enfim. Então, muito obrigada por ter vindo, agradeço muito a produção do evento, foi uma grande alegria você ter vindo. É isso. Bom, boa noite a todas e todos. Eu peço licença aos mais velhos também, né? Eu acho que bom ter a abertura dessa sessão com esse filme lá de Salvador. Eu, em janeiro, estive em Salvador, me tornei a Bian de uma casa lá também. Então, eu estou nesse processo do caminho da ancestralidade pela fé, e tem sido muito importante, muito revigorante para mim, assim, porque como o primeiro filme traz, tem uma forma de conhecer o mundo ali, nosso, de pele preta, que vai pela cultura, né, pela oratória mesmo, no sentido de... pela oralidade, exato. Que só numa casa de axé quem consegue, né, se aproximar e tem desejo, e pode também. E eu estou nesse processo. Então, eu agradeço o Coletivo Malva, a Letícia, que entrou em contato comigo, mediada pela Gilmara. Bem feliz. Eu vi uma vez só em Belo Horizonte, faz muito tempo, para prestar vestibular para a UFMG. E só, eu não conheço a cidade, mas estou bem feliz. Eu queria ter entrado mais em contatos com coletivos negros, porque eu sou produtora, então eu sempre faço como militante, como ativista. Eu sempre faço esse trabalho, mas eu fiquei muito... com um problema na coluna que eu estou, 2 semanas, então eu não consegui fazer essa mediação, mas eu agradeço a presença de todos. Talvez essa seja uma das últimas exibições assim, que eu faça com a exibição do filme, mais fala. Eu acho que já fiz, o filme estreou 12 de setembro em São Paulo, e já vai lá para mais de 15 exibições com debate, e tem sido um pouco
cansativo para mim. Chegou num momento que eu gosto, mas por que eu tô falando isso? Porque o filme ele foi um processo de cura, tá sendo ainda. Acho que eu tô no meio desse processo de cura mesmo. Eu sou de Santos, sou filha de nordestinos, que nem a Gilmara falou. A Francinete é minha mãe, os meus pais são do Piauí, retirantes, moram em São Paulo, em Santos, na verdade, há mais de 30 anos. E eu só fui me reconhecer mulher negra com 27 anos, em Salvador. Então foi um processo muito longo de passar por muitas violências, por passar violências psicológicas, por abusos mesmos que nós mulheres negras passamos, pelos estereótipos que a gente carrega. E o filme ele vem depois de é até curioso, assim, porque ontem estive, não sei se vocês conhecem, e eu vou falar desse lugar porque é um lugar muito especial que está acontecendo. Eu acho que ele pode ser referência para o Brasil inteiro, que é a Parelha Luzia, da Érica Malunguinho. Não sei se vocês conhecem, quem tiver a oportunidade de ir em São Paulo, fica no centro de São Paulo. E a Parelha, hoje, ela concentra as nossas lutas, e se você vai lá, 80% das pessoas são negras. E a Érica é uma mulher trans, uma mulher que está aí trazendo todas essas bandeiras dos movimentos negros, mas de uma forma que ontem eu fiquei muito... Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava lá, estava tendo o show da Lued, não sei se vocês conhecem também, é uma pessoa que eu faço muita referência, a Lued Luna, ela é baiana e está morando em São Paulo há 3 anos. Ela vai até começar o financiamento para a gravação do disco dela, quem puder acompanhar e apoiar. É uma cantora muito importante para nós, por quê? Porque ela traz essa coisa do que é esse nosso corpo preto no mundo, né? Hoje eu chego à conclusão que o nosso corpo preto no mundo ele não tem lugar. Talvez as casas de axé, os terreiros, ainda são lugares que de alguma maneira, mas todo o tempo eles estão atravessados por muitas violências, né? E lá na Parelha, ontem, por exemplo, vocês terem uma ideia, além do show que foi incrível, estava a Ricon Sapiência, não sei se vocês conhecem, a Tássia Reis, e eu até teve um momento que eu peguei a mão da Tássia e pedi a bênção para ela. Eu falei, Tássia, é tão importante a sua música, que eu acho que você não faz ideia, né? E estava a Lued e tantas outras pessoas que passam por lá, Raquel Virgínia das Bahias e Cozinha Mineira. E esse lugar é um lugar que sempre antes de começar qualquer coisa dentro desse espaço, que na verdade é um ateliê da Érica Malunguinho, mas ela abre para vários eventos, todos para nós, pessoas negras. E quando ela abriu, assim, ela falou que ali era um lugar de cura. Era um lugar também nosso de cura, mas esse lugar de cura ele é tão complicado, né, tão contraditório, porque assim, morar em São Paulo hoje... Eu moro no centro de São Paulo e diariamente eu moro há 1 ano lá, e eu vejo o quanto está aumentando o número de pessoas em situação de ruas, o quanto de mulheres pretas em situação de rua, o quanto o Dória ele está conseguindo, eu não sei o que ele pretende fazer com aquela cidade, mas ele pretende sim nos exterminar de muitas maneiras. Então a Parelha tem sido esse lugar de resistência assim, para as pessoas pretas em São Paulo, e quando vocês estiverem lá, e pessoas brancas, como ela diz, elas são bem-vindas a partir do momento que elas não têm que tentar ensinar pra gente o que é o racismo, que elas estejam abertas para nos ouvir, aí sim. E o filme ele surge desse processo de cura meu, quando depois de viver um relacionamento extremamente complicado, e eu precisava fazer alguma coisa com aquela dor, alguma coisa no sentido de... porque ao mesmo tempo eu comecei a entrar em contato com a Marcha das Mulheres Negras em 2015. Foi isso que começou? A marcha foi em 2015? Então, a marcha em 2015. Eu comecei a frequentar, eu morava em Santos ainda, mas eu comecei a frequentar as reuniões. E ali eu ia se falar em lugar de poder, citava-se tal do lugar do homem branco, heterossexual e cisgênero. Primeiro era só homem branco, aí depois era heterossexual e cisgênero. Tá, mas gente, vamos avançar que não é só isso, né? Como se a gente não tivesse referências, como se a gente não tivesse as nossas epistemologias, como diz a Djamila, como se a gente fosse sempre o objeto de estudo, ao ponto de, no momento que foram pensar na questão de diversidade cultural,
se fala em diversidade cultural da perspectiva do homem branco de novo. O homem branco dizendo que é diverso. Então somos todos diversos em relação a ele. Rapaz, vamos lá, né? E aí, com isso, eu entrei, além dessa coisa de estar muito latente em mim, essa coisa de me descobrir mulher negra, o que eu faço com isso, é muito violento, é muita dor, e aí você começa a entrar em contato com as outras mulheres, e aí a gente não consegue entrar no mercado de uma forma, está sempre cambaleante de alguma maneira, né? Além disso, tem o curso, tem a minha questão pessoal, mas tinha essa questão de querer pesquisar. Então vamos lá. Nesse curso eu precisava produzir um TCC, e eu podia produzir tanto um ensaio, uma monografia, como também um trabalho artístico. E aí eu resolvi pelo documentário por conta de ser talvez algo mais... que trouxesse uma resposta mais rápida. Eu precisava dar uma resposta para aquele curso. Um curso que eu tinha aula sexta-feira de manhã, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Então vocês imaginam, professores do Brasil inteiro, todas as universidades, sabe assim, das top, falando sempre a mesma coisa. Eu falei, gente, não é possível. E aí você olha para as referências bibliográficas e não tem um intelectual negro, não tem uma, sabe assim... E aí hoje eu vejo que isso não, eu sou formada em filosofia, não é muito diferente, né? Então, eu não sou acadêmica, mas eu tenho uma formação e eu sei, sabe, eu lembro que eu não estudei, por exemplo, Simone de Beauvoir na faculdade de filosofia. Eu só estudei os filósofos. E aí, com isso, por ter essa proximidade com essas mulheres também, eu decidi que eu precisava produzir esse documentário. E aí foi tudo... É um filme independente, foi uma parceria com o Lucas, que é meu amigo. Acho que se ele não fosse meu amigo, a gente tem uma amizade de mais de 10 anos, a gente não teria feito o filme, porque ele é um homem e todas as questões, por mais que ele esteja... E é isso que é muito maluco, né? Por mais que ele seja meu amigo... Tem uma coisa aí no machismo que transforma o sentimento do cara de uma maneira... Eu vou falar de uma forma bem genérica, tá, gente? Mas eu fico pensando, Lucas, você é meu amigo há mais de 10 anos, você sabe quanto foi suado para eu chegar aqui. Mas aí quando começaram a chegar os convites para eu produzir outras coisas, ele se sentiu muito ofendido. Aí eu falo, porra, velho, primeiro que você é meu amigo, então você sabe como foi difícil chegar aqui. Segundo, você acha que você poderia fazer um trabalho sobre mulheres negras? Não, né? Sendo um homem? Não, né? Então, assim, é uma coisa que a gente... E aí eu fico pensando, eu falo toda essa coisa da cura, desse espaço que eu estive ontem. Eu estou tentando trazer, assim, porque eu me joguei a assistir vários filmes desde o Carnaval, que foi o... como é que chama? 13ª Emenda, assisti Moonlight, Eu Não Sou Seu Negro, e qual é o outro? Tem um outro. Também assisti. Mas aí o que ficou muito, não sei se vocês já assistiram, mas assim, o que ficou muito marcado, essa coisa do cinema negro, essa coisa da nossa perspectiva, sabe? Principalmente no Moonlight. Porque assim, é um acúmulo de violência de tal maneira que eu não sei como é que a gente consegue, sabe? Assim, o João Vitor que morreu na frente do Habib's, a gente não fala mais disso. No 8 de março, ela assim, muda-se de assunto como se muda de calcinha, sei lá, sabe? Assim, gente, o que vocês estão... E aí eu fico pensando, eu estou no momento de pensar, para onde a gente está indo? Porque eu tenho muito medo que esse filme ele morra, ele conseguiu chegar em vários lugares, mas que ele não tenha... mais adiante, se eu não conseguir... eu fiz um filme que eu tirei do dinheiro do meu bolso, sabe? Não tá certo. Porque a gente não consegue acessar as políticas públicas. E agora, com um governo, um golpe, com Dória, com não sei quem mais, pra onde a gente vai, sabe? Assim, então, enfim, gente, é um filme que fala... eu acho que eu não gosto de falar do filme, porque eu acho que o filme ele já traz todas as respostas, né, assim, mas é um filme sobre violências, sabe, assim, das nossas violências, que por mais que a gente esteja aqui com o cabelo, né, armado, pautando as nossas coisas, são muitas dores, sabe, assim, a Francinete é minha mãe, e assim, eu só consigo reconhecer, porque é muito difícil você, como diz a
a Bell Hooks no texto dela Vivendo de Amor. Ela traz isso. Quando a gente não consegue, às vezes, ter as nossas, disponibilizar afeto nas nossas relações, porque é muita dor, é muito silenciamento, é muito, você não sabe o que você está falando, dos seus amigos, das pessoas que te olham, sabe, assim, hoje eu cheguei aqui em Belo Horizonte e aí eu tava com o cabelo todo assanhado, porque eu cheguei de avião, ônibus, o cabelo, e as pessoas olham que parece que às vezes você é um ET, sabe, assim. A mulher de Luna, as pessoas acham, ela é uma mulher de 1,75 m, provavelmente, bem magra, todo mundo acha em São Paulo que ela é africana, sabe assim? Então, eu estou nessa tentativa de que o cinema seja um lugar para a gente repactuar essa nossa imagem. A gente não somos esses estereótipos que a branquitude, né, tanto clama por aí, e que assim, que as pessoas brancas olhem para esse filme e falem, o que eu faço para... eu reproduzo coisas, porque essas pessoas estão sentindo isso, não é pelas pessoas negras, é principalmente pelas pessoas brancas, sabe, assim. E é isso um pouco, acho que a gente pode trocar agora. Porque teve um momento que eu vi as meninas brancas pautando a questão do feminismo, um tal de que aquilo pra mim, feminismo é minha política, sabe, assim. De uma maneira como se elas, porque é um absurdo, o diretor da escola, eu vou falar um absurdo, mas eu já vou corrigir por que eu tô falando esse absurdo. O diretor da escola que me chamava de linda, eu quanto profissional sendo chamada de... Falei, nossa, eu quero ser chamada de linda, rainha, princesa, porque eu sempre fui quem? A feia da escola, a feia do rolê, em todos os sentidos, entendeu? E assim, a minha pauta não é os codinomes que estão me dando simplesmente, gente, sabe, assim. Ou a gente... Porque o que eu fico quando eu assisti Eu Não Sou o Seu Negro é isso. Quando é que a gente, quanto negro, conseguir pautar a estrutura? A gente consegue, mas tá todo tempo, a gente dá um passo e parece que jogam 3 pra gente pra trás, sabe, assim? Porque quando eu vejo o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, a Thaís, eu nem cito, mas o Lázaro Ramos, que era uma referência pra mim, no sentido de alguém que tá... E aí ele sobe no trio. Isso a gente pode discutir isso dias, mas assim, quando ele sobe no trio, junto com uma mulher branca que se veste de negra, cara, sério, dá vontade de sentar e chorar. Porque eu sei que deve ter 1000 razões pra ele ter subido, sabe assim, mas gente, não é isso. Porque eu acho que até mesmo tá ligado a essa questão do silenciamento, assim, desde pequeno eu aprendi a não questionar, não perguntar. E eu sempre fico nervosa, coração disparado, então vou com calma, mas eu vou conseguir falar. Eu acho que eu consegui me identificar diversas vezes, em diversas falas no seu filme, e me senti de fato muito representada. E hoje de manhã eu fui numa palestra com a Áurea, que teve na minha faculdade, e eu fiquei pensando nessa questão de como que há pouco tempo eu me vi mulher negra, assim, até então eu não sabia, até então eu era morena, que as pessoas falavam, né, me chamavam na rua de morena e tal, que a minha família toda me tratava também dessa forma. Então eu acho que eu tenho 22, com 19 anos que eu me descobri assim, mulher negra. E tudo tem sido muito difícil, tudo tem sido muito solitário. Eu acho que tem sido muito complicado para mim, porque na posição que eu estou de ser mulher, de ser negra, e também tem essa questão que você pautou do colorismo, que eu acho que eu ainda venho um pouquinho mais embaixo, por eu ter uma pele mais escura, os traços meus são, né, mais negros ainda. Então isso me traz vários questionamentos sobre várias coisas que acontecem na minha vida, sobre a forma como as pessoas me tratam, tanto família, quanto amigos, quanto emprego, todas essas coisas. E eu tenho uma dificuldade de lidar com isso tudo e não me sentir... não sentir que meu psicológico está sendo abalado, assim, sabe? É muito difícil. Às vezes eu vou conversar com alguma pessoa, falar que aquilo que ela está fazendo tentar mostrar o outro lado da situação, e a pessoa começa a jogar um tanto de falácias em cima de mim que eu não consigo, eu me perco. Eu falo, gente, e agora? Onde que eu tô? Quem eu sou? Porque a pessoa vai jogando aquele tanto de coisa que você se perde, porque aí parece que você volta
para aquele lugar que você sempre esteve quando pequena, quando as pessoas começam a jogar essas falácias todas. E aí eu lembro que hoje a Áurea falou da questão de politizar as emoções. E isso mexeu muito comigo, porque eu tenho politizado as emoções, não só as minhas, mas quantas pessoas que estão perto de mim. Não, por que você está sentindo isso? O que isso de fato significa? Eu acho que a psicologia, eu tenho feito psicologia, me traz isso também. E aí o que eu queria te perguntar era duas coisas. Era como que você consegue lidar com essas questões, se existe um limite para se questionar as pessoas e para se questionar, porque às vezes parece que o tempo tem gente que vira para mim e fala, não, mas você questiona tudo você acha que tá ruim, tudo você acha que tem que melhorar, mas é isso que eu vejo, porque eu acho que tudo tá bom. E aí, só que aí eu fico assim, pô, será que eu tô sendo a chata mesmo? Será que, sabe, eu tô sozinha perguntando essas coisas? E outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma situação que tem acontecido e umas discussões que eu tenho visto no Facebook também, é sobre a nossa relação, nós mulheres negras, com os homens negros. Porque eu vejo que a gente está o tempo todo, quando a gente fala de racismo, a mulher negra fala de racismo, ela consegue englobar o homem negro. Mas eu não vejo, muitas das vezes, o homem negro conseguindo englobar a mulher negra no racismo. Então eles falam muito de racismo, mas eu não consigo me enxergar em muitas falas. Eu acho que é exatamente pelo fato deles terem um privilégio por ser homens. Mas como que a gente consegue lidar com essa situação? Porque às vezes eu vejo que muitas mulheres negras estão tão cansadas que elas já começam a tratar os homens já como se fossem homens brancos, assim, no sentido de já xingando e criticando, não, eu não estou aguentando mais essa situação toda. E eu vejo algumas mulheres falando, pô, a gente tem que sentar eles para conversar, porque eles são nossos irmãos, eles também sofrem uma opressão. Então, como que você consegue imaginar essa esfera da mulher negra ter um contato e uma conversa com um homem negro e ser algo, como é que eu posso dizer? Que a gente não se machuque tanto, sabe? E que a gente possa saber o nosso limite, assim, até onde a gente vai dar conta de falar. Porque chega um momento que a gente fala tanto com o homem que já não quer mais saber, e você fica nervosa e aquilo tudo vai te oprimindo e te machuca muito, assim. Acho que é isso. Bom, eu acho que suas perguntas são difíceis. Eu não tenho respostas práticas, assim, eu vou até tentar sempre me remeter às mais velhas, de coisas que, exatamente, as dúvidas que você tem, eu tenho também, mas como eu tenho mais idade que você, talvez eu consiga te dar um... em relação ao limite, eu acho que o limite é o nosso próprio corpo, inclusive, assim. Tem um momento que você não pode mais... violentá-lo ao ponto, porque eu acho que a gente começa a ter dores, de fato, dores musculares, dores... tem uma amiga minha que ela fala assim, eu tive um privilégio, ela é uma mulher negra, baiana, e ela fala, eu tive um privilégio que outras mulheres negras não têm. Ela teve todo um amparo emocional, familiar, que proporciona que ela vá pra briga muitas vezes. Eu não tive esse privilégio, sabe? Assim, privilégio entre aspas, né? Mas eu não tive essa possibilidade. Então, pra mim, tem um limite, assim, eu brigo, eu pontuo coisas, mas quando eu vejo que, sabe, assim, eu dou um passo pra trás. Porque, assim, o que me fortalece é estar com outras mulheres negras. E isso, eu acho que o feminismo negro me trouxe essa... Porque às vezes é isso, às vezes as mulheres negras estão do seu lado, mas você vai lá pra branca de novo, sabe? Assim, que parece que ali é um lugar seguro. Mas a gente... É claro que as nossas histórias são sempre cheias de muitas dores, mas a gente também, a gente sabe dançar, a gente sabe cantar, a gente sabe qual é a dor do racismo e a gente sabe dialogar sobre isso, entendeu? Então, procurar força em outras mulheres negras, pra mim, esse foi o caminho. E sobre o homem negro, eu acho que primeiro que a gente tem que tirar, eu penso muito com a Joyce Bert, que é ela escreve pra Justificando, e ela fala sempre pra gente tomar cuidado com esse amor afrocentrado. Sim, vou dar um passo para trás. Assim, eu penso que a gente pode amar quem a gente quiser, mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos, homens negros, trans, a gente pode, porque eu acho que a gente
somos na base da pirâmide social, somos estereotipadas, hipersexualizadas, então nós somos as que menos têm a possibilidade de relações afetivas. Logo, a gente não tem esse policiamento, eu vou ter um amor afrocentrado, eu discordo, porque eu acho que não é por aí. Mas eu sei que a sua pergunta é outra, só para fazer essa ponte. Não sei como é muito difícil responder isso, até porque eu não vi o vídeo do renegado, mas eu sei que teve toda uma história e o vídeo caiu, né? Eu soube hoje que o vídeo saiu do ar. Vocês sabem do vídeo desse? Eu sei. Sabemos. E assim, porque assim, a gente sabe, historicamente, o homem negro, se ele puder escolher, ele vai escolher a mulher branca, entendeu? Então, a gente vai ter que procurar esses aliados. Deve ter alguns caras que estão querendo. É seu namorado? Talvez, sabe, ele esteja disposto, e é ele. Então você vai conseguir dialogar com ele. Mas não tem uma fórmula. Porque, assim, meus últimos relacionamentos com homens negros foram fiasco. Porque é horrível você se relacionar com um cara que de repente ele está reproduzindo outras coisas que te coloca de novo para baixo. Eu não quero isso, sabe? Assim, que aí é o machismo. A Grada Quilombo, ela fala que assim, a mulher branca, ela é pareada ao homem negro. Não, ao homem branco. O homem negro ao homem branco. E a mulher negra? Ela está fora desse... Tem um texto dela que foi escrito logo depois que ela veio para o Brasil, que fala disso, bem interessante, acompanhar o trabalho da Grada Quilombo. E aí, é isso, assim, não tem uma... Sabe, assim, a minha sensação é de que, por estar na base da pirâmide social, e assim, eu tenho tive esse acesso de poder estar aqui hoje, dirigindo um filme e tudo mais... mas ainda está muito distante da gente conseguir discutir com o homem negro, discutir com a menina branca que se diz feminista, sabe assim? Então, a gente está tentando se aproximar, a gente está tentando... Acho que a Marcha das Mulheres Negras diz isso, quando 50 mil mulheres vão para Brasília, e isso se torna uma referência, pelo menos em São Paulo, uma vez por mês tem o samba da Marcha das Mulheres Negras. E aquilo para mim é um ponto de resistência nosso, sabe? Assim, então, que a gente está tentando se aproximar das brigas. A gente está sentando, e eu fico com a Vilma Reis também, que não sei se você assistiu, mas ela e mais outras mulheres deram uma palestra na Anistia Internacional, e a Vilma fala, somos nós que estamos segurando lá na Bahia com as unhas as cotas. Somos nós que estamos pautando... tem o genocídio dos jovens negros, mas vocês sabem o que está acontecendo com o encarceramento das mulheres negras, entendeu? Então a gente está na discussão, a gente está colocando o dedo na ferida. Sabe assim, não tem fórmula, não tem... A gente está brigando entre a gente ainda também, porque a gente foi educada para isso, sabe assim? Então, a gente pode conversar depois também, mas eu acho que sabe assim... Você quer perguntar? Boa noite, meu nome é Guilherme. Eu comecei há pouco tempo o meu trabalho de fazer rap voltado por essas coisas do cotidiano mesmo. E o que eu tenho aprendido frequentando essas palestras sobre o feminismo é que eu não posso lutar pela minha namorada. A luta é dela. O que eu posso fazer é estar aqui, apoiando ela, falando com ela quando ela tem uma dúvida, falando com ela, faz essa pergunta, incentivando ela a continuar lutando por isso. Mas eu não posso vir aqui e falar para ela, não falar para ela, falar por ela o que ela pensa. Porque a luta não é minha. A minha luta é sobre os jovens que estão lá na minha rua vendendo droga. Essa é a minha luta. É sobre o preconceito que eu sofri na escola, é sobre ser preto, ser homem preto e ter todo esses bagulho que fica na mente que a gente tem que pegar a mulher branca e de que a gente tem que pegar muita mulher. Você dança hip hop? Não, mas você... Eu danço popular. Bota pé. Mas você falou sobre o hip hop e eu dancei hip hop por 5 anos e o que eu vi na cultura hip hop, que foi uma cultura muito linda que surgiu
como forma de protesto, é que aqui em Belo Horizonte isso não acontece, fraga. A cultura hip hop aqui em Belo Horizonte é os caras, homens mesmo, os machistas do rolê. É ir pra balada, gastar R$70 nos balde de cerveja, nas caipirinhas e ficar com as mulheres, fraga. Então, tipo assim, eu vim disso, de querer isso, porque era o que eu vi o meu professor fazendo depois do ensaio. Era ele indo pra balada e curtindo o hip hop e ficando com diversas meninas, fraga. E o pensamento era tipo assim, nossa, eu tô aqui num rolê, eu não posso ficar com uma menina porque tem outra que eu já fiquei. E era fazendo esse rodízio e até rolou um assunto no Facebook que o tema era até engraçado, que era palmitagem. Que tipo assim, os caras ficavam com as minas pretas nos rolês de hip hop, mas na hora de postar foto no Facebook, postava foto com as minas brancas. Isso é velho. Fraga. Então, tipo assim, esses bagulho é foda demais. Mas nem era isso que eu queria falar. O que eu queria falar mesmo era sobre apropriação cultural. Fraga. Tipo assim, uma pessoa branca, ela começa a dançar hip hop simplesmente pelo fato dela achar a dança linda, mas ela nem sabe o que está por trás disso. Fraga, ela vai no candomblé porque às vezes a vizinha dela vai, mas ela nem sabe a história que está por trás disso. E eu queria saber o que vocês pensam sobre a apropriação cultural. Provavelmente vou estourar o horário, mesmo sobre. Então, aqui. Até achei uma coisa interessante, já que você produz mídia. Tem uma coisa que me chamou a atenção, mas é uma coisa um pouco antiga. Foi o caso a partir de uma série muito popular, que é norte-americana, chamada Sex and the City, que até alavancou a carreira da Sarah Jessica Parker, e é a vida de pessoas ricas, morando em Nova York, vivendo uma vida fútil, e tem várias temporadas e ganha até uma literatura. E aqui no Brasil, não sei se você acha relevante, né, essa pessoa, mas o Miguel Falabella criou uma série chamada O Sexo e as Negras. Justamente falava sobre mulheres negras que viviam numa favela, mas que não passava aquele ar de miséria ou coisas estereotipadas como a gente vê. São pessoas que têm uma sexualidade bem exposta, se acredito, como mulheres negras, e estavam convivendo nesse ambiente. Sex and the City durou várias temporadas, e essa foi cancelada na primeira. Eu até queria saber muito da sua opinião sobre produção de mídia e o fato de ainda você não ser representado, ou acredito que não se sente representado como uma mulher negra nas mídias atuais, e se ainda você projeta como se existisse a possibilidade da nacionalização da mulher negra na mídia atual, até mesmo não pela Rede Globo ou por qualquer outra mídia de divulgação. Ser feito uma tomada de depoimentos do jeito absolutamente neutro, e isso combinado com uma colocação de circulação do vídeo de uma maneira completamente autônoma. Então, assim, para mim contrasta assim, a maneira limpa de produção e a maneira muito feita à mão da distribuição. Como é que você vê esse contraste? Pergunta, mas só um breve comentário. Teve uma vez em 1942 que o diretor dos Estados Unidos de cinema, Orson Welles, veio aqui no Brasil fazer um filme sobre o carnaval. Aí ele começou a filmar muito as pessoas negras, os homens e mulheres negros, e o responsável pelo estúdio lá nos Estados Unidos, né, um dos grandes acionistas, era o Rockefeller, que é uma das famílias mais ricas do mundo. Aí eles falaram que era para cortar o filme, cortar o orçamento, porque não era para dar... Não podia nenhum negro ou afro-brasileiro ficar em evidência no filme, né? E aí ele ia filmar também
a história de 4 jangadeiros que vieram de Recife até o Rio de Janeiro, pelo mar, para encontrar com o presidente para pedir o direito da aposentadoria, que os jangadeiros não tinham, não podiam ser inseridos na Previdência Social, que até dá um link para hoje, né, que a Previdência está sendo detonada por esse governo ilegítimo. E aí, mais uma vez, fuzilaram ele, né, lá nos Estados Unidos, veio a ordem para cortar tudo, mandaram a equipe de volta, ele ficou só com 1 ou 2 pessoas que estavam trabalhando com ele, levaram o equipamento de som, mas ele continuou filmando, fez um filme mudo. Por quê? Porque os jangadeiros, na época da escravidão, eles se recusaram a... Eles tinham uma luta abolicionista, eles não pararam de fazer o tráfico negreiro dos escravizados, porque entre a abolição e a lei dos sexagenários, teve um momento que foi proibido o tráfico internacional, começou a ter um tráfico interno, né? Os jangadeiros iam para o porto e bloqueavam o tráfico interno. Então, assim, eles participavam da luta, eles achavam absurdo seres humanos serem traficados, né, serem transportados. Então tinha essa conexão também de 1800 e tantos com 1952, essa luta. Então falasse, pô, não podemos ficar mostrando essas coisas da história, que isso vai fornecendo material, fornecendo munição para a galera negra atual, e não só os negros, mas a população em geral se revoltar, né, contra as injustiças e tudo mais. E assim, então a gente vê que era um processo deliberado, né, de exclusão da população negra, das artes, da história em geral. E agora, assim, a gente vê há 2 semanas atrás, o que o governo fez, federal, golpista, na reforma do ensino médio. Eles retiraram a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro e indígena das escolas, né? Então, mais uma vez, o Estado oprimindo e trabalhando deliberadamente para a manutenção da opressão. Então, assim, o cinema negro, o cinema que você está fazendo, que a gente está tendo várias amostras aqui também, é uma resistência muito importante, sabe? Assim, falar que o seu processo de cura, além de ele é transpessoal, ele vai te trazer uma cura e vai trazer uma cura social também. Não só para as pessoas negras, mas para as pessoas brancas também, porque elas precisam disso também, elas precisam de melhorar o processo todo delas, né? E só para finalizar, eu sou realizador audiovisual também, né? Já fiz 2 documentários em quilombos e tal. Só que no último que eu fiz, que foi lá nos Calungas, caiu minha ficha assim que não posso ser mais o cara branco que vai chegar lá no quilombo com minha câmera e fazer o filme que eu tô a fim de fazer, da minha cabeça, pá. Então, eu inverti meu processo todo. Agora eu sou o cara que chega e tô dando as oficinas nos quilombos pra galera fazer os filmes que eles quiserem fazer, com as conexões históricas que eles precisam fazer e as narrativas que eles têm que contar, sabe? Então, assim, nesse processo de diálogo, de escuta, de estudar o racismo, eu cheguei num ponto que é constante isso, né? Eu estou revendo meus posicionamentos também e tudo mais. Então, é só um comentário mesmo. Valeu, gente. Boa noite, meu nome é Tereza. Eu só queria fazer um comentário rápido, que, assim, eu tenho 18 anos, eu comecei agora a faculdade. Eu só queria falar dessa questão da representação que você estava falando do filme, um filme desses que eu assisti, que foi das mulheres lá na NASA. Assim, eu sendo uma pessoa que sempre quis seguir uma carreira na ciência e tal, pra mim, assim, na hora que eu vi, assim, 3 mulheres negras num lugar tão importante, e eu vi, assim, que eu poderia chegar naquele lugar, foi uma coisa que, assim, pra mim, eu assisti o filme e não conseguia parar de chorar, porque eu estudei minha vida inteira sem ver uma mulher, quem dirá mais uma mulher negra num livro de ciência. E assim, eu queria agradecer pelo filme, que eu me senti muito representada. Muito obrigada. Olha, eu vou pedir, mas eu anotei aqui, eu vou tentar ser bem sucinta e vou fazer um apanhado, tá, gente? Você quer comentar alguma coisa? Não, assim, eu acho uma coisa que, aí pontuando tudo que a gente falou, assim, quando qual o seu nome, querida?
Tereza traz esse depoimento dela, é muito louco, né? Porque eu lembro da Preta, e a Preta, o depoimento que a Preta fala. A Preta era minha amiga também, e ela fala que simplesmente ela não conseguia arranjar um emprego em Santos, a gente é da mesma cidade. Meu primeiro emprego foi no shopping da cidade. A Preta nunca conseguiu um emprego no shopping. Por quê? Porque ela era preta. Eu ainda consigo, eu sou passável, né? Então, e aí, mas o que eu tô falando disso, da Preta? Porque quando a Preta, a família dela toda falava, Preta, você tem que fazer um curso, a gente não quer que você seja empregada doméstica. É porque é isso, a nossa referência é sempre essa. O seu depoimento é exatamente isso, né? A gente não parece que eu nunca imaginei que eu poderia ser uma diretora de cinema, sabe assim? Nunca, sabe assim? Aí a gente também tem que pensar nessa coisa do racismo de marca e de origem, sabe? Assim, porque se as pessoas brancas estão a fim de discutir isso, elas precisam entender que como você fala, quanto mais a gente vai se voltando... Quantas pessoas de pele preta, primeiro tom, tem aqui hoje? Sabe assim? Né? Quantas? Menos de 5? Né? Isso diz muito, de muita coisa, sabe? Assim, porque quanto mais você vai a sua pele mais vai clareando, que aí é o caso da minha, clareando não, pelo amor de Deus, mas ficando menos preta, aí você é passável. Você consegue um emprego, você até consegue um emprego no shopping, sabe? Assim. E a gente precisa falar disso. Porque as pessoas... Eu nunca esqueço uma lembrança, eu tenho uma memória assim da favela de Acari, no Rio de Janeiro. Eu nunca vi tanta gente preta, sabe assim? E aí teve um cara que falou assim, tem gente que nunca saiu desse bairro. É um dos maiores complexos, sabe? Maiores favelas, acho que da América Latina, inclusive. Então a gente tem que falar disso. Aí eu pulo para a questão da imagem, assim, a Beatriz Nascimento, eu aprendi isso lá em Aracaju, com uma menina que está estudando Beatriz Nascimento no cinema negro. Ela fala que o processo de repactuação, eu diria, da identidade do negro no Brasil precisa passar pela imagem. Por quê? Porque a nossa imagem é sempre o estereótipo, a gente não tem psique, a gente não pensa, a gente não sofre, se a gente sofre, foda-se, porque não é sujeito político, sabe, assim, a gente tem que falar disso, sabe? Que imagem é essa? Porque aí, por isso que eu me descubro no cinema e falo, eu preciso enfrentar essa porcaria agora, porque tem muita força. E aí vai em relação ao que ele me falou da distribuição e tudo mais. Eu sou produtora independente, eu não estou nas instituições, eu não estou no mercado, no grande mercado. Eu estou fazendo a coisa como ativismo mesmo, sabe? Eu sei até onde eu aguento, mas eu tô. E aí, por conta de ser produtora, eu sei o caminho do processo de produção e de distribuição de alguma maneira. Então eu consigo fazer as redes. Então o filme tem vindo graças ao meu trabalho como produtora, me deu essa possibilidade de ir para Salvador, para Brasília, Belém do Pará, nananã, sabe assim? Tô indo lá, como, sabe, quem pega, como quase fazendo pega a Bíblia e faz, vamos lá, gente, agora a gente vai falar sobre isso, porque é isso, sabe, assim. Sobre o Sex and the City, não ter vingado, né, isso foi por conta... o Sex e as Negras, O nome já diz, assim, se uma TV que ela sempre trouxe, qual é a imagem da mulher negra que você tem da TV Globo? É a Globeleza. Uhum. Então, é isso, destituída de humanidade, uma mulher hipersexualizada, que aparece uma vez no ano na TV. E aí, de repente, o cara ele quer fazer uma releitura do Sex and the City, que são mulheres bem-sucedidas, que elas amam quem elas quiserem, elas trabalham onde elas quiserem, elas fazem o que elas quiserem. E aí as mulheres negras não. Elas têm o sexo e as negras. Então as mulheres, mais uma vez, associando a gente à questão sexual. E essa adaptação caiu por conta da luta das feministas negras, eu não tenho dúvida disso. Assim como a Globeleza foi reformulada. Então isso é uma graça, e não foi porque... E assim, eu não olha, ele é um imbecil, né? Vamos combinar. Quando ele coloca pobre lembra aquela série que ficou... sai de baixo? Ele coloca pobre como se fosse uma ameba. A gente precisa, sabe assim... Eu não quero dialogar com esse cara, sabe assim... Oi? Um minuto, tá.
E é isso, assim, gente, assim, das coisas que eu tenho pensado e desse filme, e é isso, esse processo de cura que eu tô falando. A gente precisa falar desse acúmulo de violência, sabe? E desse acúmulo de violência e dessa falta. E assim, o quanto isso dói pra gente, sabe? Assim, o quanto dói. Meu, eu vou pra casa não, vou pra terra daqui a pouco pra ir pra São Paulo de novo, mas vou ter que dormir e descansar, porque não é fácil fazer 1 hora falando de novo, sabe? De novo. Eu quero que a branquitude, eu quero que o Miguel Falabella, ele estude o que é racismo e ele faça uma peça sobre o que é branquitude e o que é racismo, entendeu? É esse o ponto. O filme... esqueci o nome do filme. Ele é bom, porque traz a perspectiva, o protagonismo das mulheres ali, mas não traz o protagonismo, né? Você sabe. Porque tem um momento que o cara branco vai lá quebrar a plaquinha. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, aí você assiste... Tem alguma coisa errada, né? Porque você assiste Eu Não Sou Seu Negro e fala exatamente o oposto. Você, pessoa negra, você era xingada à torta e à direito só se você, de querer entrar no espaço, nos anos 60, por exemplo, entendeu? As pessoas continuam sendo mortas. Você tem que ter uma campanha, a vidas e negras importam, gente, o básico, sabe? Assim, a gente tá sempre tendo que ensinar o básico, sabe? Muito obrigada pela presença de todas e de todos. Vidas negras importam mesmo, e é por isso que a gente está aqui resistindo e pensando em fazendo outras coisas mesmo. Botei um monte de coisa aqui que todo mundo falou, mas o mais importante é a gente, de verdade, respeitar, como disse a Luana, né, essa coisa do respeito e dar atenção às outras pessoas, o que elas estão falando. Não falar por né? Tem tanta coisa aqui pra gente poder fazer junto, sabe? É muito difícil essa coisa que você tá falando, assim, do caminho do diálogo, né? A gente tá no processo mesmo. Entendendo as coisas que estão na cabeça da gente, principalmente tentando conversar com outra pessoa. Às vezes o que a gente sente não tem verbo ainda, né? Então, pra gente poder verbalizar, dizer pra outra pessoa, a branquitude muitas vezes não deixa a pessoa ouvir. O ouvido fica muito sensível e não consegue entender o que a gente está falando. Então, cuidar do ouvido e cuidar... É mais que cuidar da boca, sabe? Cuidar do ouvido é muito importante. Ter cuidado com os ouvidos e... Porque é isso, assim, a gente não vive sozinho. A gente não vive só dentro de uma comunidade negra, principalmente nós aqui. Pessoas negras com mais acesso, né? A gente não vive só e tá no meio de todas nós é muito importante para a gente poder construir outras coisas, para mais gente estar aqui também, para a gente poder conversar e conviver com outras pessoas, para a gente poder construir oportunidades para as outras pessoas participarem com a gente desses lugares que a gente acha que é tão legal, que a gente cuida tanto para ninguém vir, né? Muito obrigada mesmo, parabéns Coletivo Malva, vocês arrasam, muito obrigada pela presença de você.